Amém? O capítulo é o terceiro. Nós estamos diante, então, dos versos 18 ao verso 21. Se fosse uma mensagem bíblica e não um estudo, provavelmente teria um tema como equilíbrio nas relações familiares. Enquanto eu bebo uma água, eu peço para você abrir a palavra do nosso Senhor em Colossenses, capítulo 3, do verso 18 ao verso 21. Colossenses, capítulo 3, verso 18 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Bom, vamos a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um momento na tua presença, por mais, Senhor, um minuto em que a tua misericórdia ela se renovou e mais uma vez temos a oportunidade de estarmos diante de ti como filhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra tão rica, tão poderosa. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos que irão assistir essa mensagem. Abençoe, Senhor, a mim, que irei transmitir a tua mensagem, não algo que eu penso, mas algo que vem do próprio Deus, através da tua palavra. Que o Senhor abençoe aqueles que não podem também participar desse momento, ou aqueles que ainda não chegaram. Que o teu nome venha a ser glorificado. Prepara, Senhor, os nossos corações para revelar palavras que vêm de ti, Senhor, para as nossas vidas. Abençoe esse momento. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, até aqui nós já vimos bastante coisa em Colossenses, não é verdade? Nós vimos sobre questões teológicas, a apologética, que é a defesa do evangelho, né? Vimos sobre comportamentos, sobre como um cristão ele deve agir, e agora no capítulo 3, precisamente, nós entramos num campo bastante prático. E a base de todo o capítulo 3, você deve ter percebido, que é justamente o versículo 1, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A partir desse verso, todo o capítulo 3 ele discorre, né, tendo isso o ritmo, tendo esse verso como ritmo que leva todo o capítulo. A ideia é, se já ressuscitamos com Cristo, então devemos fazer assim, não devemos fazer assim. Esse, então, é o ministro que conduz o capítulo 3. E aqui nós chegamos numa parte do capítulo que fala sobre família. Mas, de igual modo, essa parte do texto também tem um verso que vai ditar o compasso do resto dessa leitura, que é justamente o verso 17, que a nossa irmã Andressa concluiu também na semana passada. Releia comigo, por gentileza, Colossenses capítulo 3, o verso 17. Você precisa ter ele em mente enquanto nós estaremos estudando os versos 18, 19, 20 e 21. O verso 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Perceba, então, que Paulo agora vai começar a transmitir uma narrativa sobre comportamento. Olha, vocês devem agir assim, tendo em consideração, tendo em vista que tudo o que vocês farão, vocês estarão fazendo em nome do Senhor Jesus. E aí ele começa a falar de família. De modo, então, que a gente, para falar de família, para falar de relações familiares, a gente não pode excluir o Senhor Jesus da jogada. Na verdade, o evangelho, ele é inerente à família. Ele está completamente relacionado.
Então, o jovem, o adolescente, o adulto, que pensa que dá para servir a Deus sem ter um compromisso legítimo com a família, está enganado. Porque, como nós vamos ver a partir do verso 18, toda relação ela tem que ser levada em consideração como se estivéssemos nos relacionando ou fazendo algo em nome do Senhor Jesus. Até agora, nós vimos que Paulo ele falou como um irmão mais velho para os seus irmãos mais novos. Ele também já falou como um arauto, né, sobre o seu rei para os súditos do seu rei. Nós vimos também que ele tratou como um professor com relação aos alunos. Agora, ele vai falar como um especialista sobre família. E você pode se perguntar, por que Paulo se preocupa em falar de família se o fundamento, se até então a temática da carta era sobre problemas de comportamento e conflitos teológicos? Se o problema de Colossenses era justamente as falsas doutrinas, o que a família tem a ver com isso? Por que Paulo está falando de família dentro dessa temática? Bom, a resposta é que se você não tem um comportamento adequado no lar, dificilmente você terá um comportamento adequado em qualquer outro lugar. Se você não respeita alguém ou alguma instrução dentro de casa, dificilmente você vai respeitar algo ou alguém fora do lar. De modo, então, que é dentro de casa que tudo começa. E por isso, Paulo, brilhante que é, não está preocupado somente com uma única parte do evangelho ou da caminhada dos colossenses, mas ele faz questão, então, de abordar todo o percurso. Então ele fala dos novos, dos filhos, aos pais, para todo cristão, para que eles possam, então, absorver o melhor que o evangelho tem para as nossas vidas, ok? Você deve ter notado, a gente pode dividir esses 4 versos, o verso 18 ao 21, em 2 momentos. O verso 18 e o verso 19, ele fala da relação entre o esposo e a esposa. E os 2 últimos versos, o 20 e o 21, eles falam da relação pais e filhos. Ambas relações, atualmente, têm sido sucateadas ou ignoradas nos nossos dias. Não é verdade? Hoje em dia, esperar que um homem ou que uma mulher sejam fiéis a seu compromisso é praticamente um luxo. E ver filhos que obedecem aos pais e têm amor em evidenciar essa obediência também parece raro, quando a Bíblia diz que, na verdade, não é assim. Bom, vamos começar pelo começo. Vamos primeiro tratar da relação esposo-esposa. Eu quero que você note que o ritmo do verso 18, ele tem por relação a mulher, o marido e o Senhor. O verso 19, ele vai ter o ritmo o marido, a mulher e o Senhor. Essas 3 pessoas são aí os protagonistas do verso. Vamos ler novamente, então, o verso 18. Ele diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ressaltar, e que também está manchado na nossa cultura, é a submissão. A gente precisa entender que submeter-se não é estar em grau de inferioridade. Precisamos levar isso em consideração. A gente vai ver essa palavra submissão ou a sujeição em outros versos e vamos notar que é impossível excluir a submissão da vida cristã. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler somente o verso 21 desse texto. Efésios capítulo 5, verso 21, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu já comentei aqui, e se você tem participado dos nossos estudos, você se lembra disso. Mas, diferente, por exemplo, da carta aos Coríntios, que é uma carta de correção, a carta aos Gálatas, que também é uma carta de correção, onde algo está errado e Paulo precisa falar, a carta aos Efésios, ela não é uma carta que nasce da necessidade de correção.
mas é uma carta que nasce do desejo de um pastor de cuidar da sua igreja, de continuar cuidando. Não houve um problema que chegou aos ouvidos de Paulo e ele está precisando escrever. E por isso, há quem diga que uma vez que faltou a necessidade de Paulo de ter que cuidar de uma área, onde ter que explicar uma situação porque eles estavam em pecado ou estavam errando, sobrou tempo. E assim Paulo pôde falar coisas mais pesadas, mais densas. A verdade é que os efésios se comportavam com uma disciplina maior com relação à vida cristã. E por isso, Paulo pôde ir a fundo com relação ao evangelho. E por isso ele discorre um pouco mais, ele vai além do que apenas alguns versos, quando vai se tratar justamente da relação familiar. Então, no verso 21, ele traz uma importante informação. Ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Note, então, que aqui não fala sobre gênero, mas fala sobre o comportamento de um cristão para com outro cristão. A mulher, antes de ser mulher, ela é cristã. O homem, antes de ser homem, é cristão, num certo sentido, claro. Espero que estejam me entendendo. Dentro disso, não importa se é homem, não importa se é mulher, mas o comportamento de um cristão para com o outro deve ser em submissão. Deve ser ter a preocupação com o outro, o que aquele outro se importa, as necessidades do outro, ela tem que estar em maior estima, eles têm que estar num lugar mais elevado. Então, submissão não é um problema, na verdade, ela é o berço do cristianismo. Tiago, capítulo 4, verso 7. Vamos ver o que o irmão do Senhor tem para dizer sobre isso. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Ora, a submissão, então, ela precisa ser para Deus, ela precisa ser para o meu irmão, para o próximo. De modo, então, que não é um problema para mim e nem mesmo uma opção submeter-me. É algo que eu devo fazer, seja ao meu Deus, seja ao meu irmão. Nesse caso, a mulher precisa submeter-se ao marido, mas não se engane, porque ele também precisa submeter-se a ela. Mas vamos falar melhor sobre isso mais para frente. A verdade é que a palavra submissão assusta, porque não sabemos qual é o fundamento por debaixo da submissão, ou pelo menos é isso que assusta as pessoas. O problema é que antes de falarmos de submissão, temos que lembrar que o alicerce, o fundamento da submissão é o amor. Nós não nos submetemos a Cristo por obrigação. Também não nos submetemos a Cristo por medo. Submetemos-nos a Cristo, ao Senhor Deus, por amor, porque compreendemos a grandiosidade do amor de Deus por nós pecadores. E é por isso que nos submetemos a Ele. Alguém que serve a Deus apenas porque tem medo do inferno, não serve a Deus. Alguém que serve a Deus porque tem medo do inferno ou porque quer ganhar algo, não serve a Deus, na verdade. Tampouco o conhece. Mas nós que o conhecemos, respondemos o seu amor servindo-o, nos submetendo a Ele, fazendo a sua vontade, porque nos alegra fazer a vontade dEle. Vamos ver o que 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor. Porque para a gente entender da submissão, precisamos falar de amor. Mas se nós não tivermos uma percepção correta sobre o que é o amor, a gente se perde, e aí a gente se confunde, e tudo vai por água abaixo. Mas abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 13, texto conhecido, verso 4 ao verso 8. Certamente você já ouviu, alguém já pregou sobre isso num casamento que você foi, a probabilidade é grande. Leia comigo, 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao verso 8. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente,
não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Bom, quando Paulo escreve aos Coríntios, como eu já disse, é preciso corrigir algumas coisas. Há comportamentos inadequados ali, naquela igreja, entre aqueles irmãos. Paulo, então, precisa explicar algumas coisas. E quando ele fala de dons, tem gente que está confundindo a importância dos dons e a sua necessidade, para que eles servem. E aí Paulo começa a falar sobre o amor para essas pessoas que parece que se confundiram um pouco. E aí ele explica sobre o que o amor é. Você deve ter notado também que ele não diz o amor é um sentimento. Ele também não fala o amor é uma sensação, mas ele dá características ao amor. Troca aí o amor pelo nome de Jesus Cristo. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. É por isso que há alguns que dizem que o amor não é um sentimento, nem mesmo uma ação somente, mas é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Diante do comportamento de Jesus, é que conseguimos compreender de fato o que é amor. Até então, não compreendíamos na totalidade o que significava o amor. É fato também que nós não sentimos na totalidade o que é amor. Ainda não podemos sentir isso. Mas em Cristo compreendemos. Quando olhamos para o Senhor Jesus, pensamos: ah, assim é o amor. Agora eu entendi do que se trata o Evangelho. Texto famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ou seja, o amor nos é explicado através de Cristo e seu sacrifício. Perceba, então, a riqueza dessa palavra, do que é, então, o amor. Bom, agora precisamos olhar para a submissão tendo em vista o amor. É pesado ser submisso a alguém que te ama dentro dos requisitos de 1 Coríntios 13, do verso 4 a 8? De certo não é pesado, porque não é alguém que você se submete que é orgulhoso, que é impaciente, ou que lhe falta zelo. Pelo contrário, é alguém que te ama no melhor sentido da palavra. Submissão, portanto, não é um problema. Nós cristãos somos livres, mas ao mesmo tempo somos servos. A verdade é que a submissão é a melhor liberdade, porque ela é dentro do sentimento, dentro de uma relação de amor. Nós só estamos livres sendo servos de Cristo. O amor só é bem recebido ou bem absorvido ou bem usufruído dentro de uma relação onde há uma compreensão entre direitos e deveres, respeito mútuo e sacrifício. Perceba que o Evangelho nos fala de amor dentro de uma atitude de sacrifício. O amor envolve bastante sacrifício, então. Bom, o Hernandes Dias Lopes, em seu livro, e nós já mencionamos que esse é um recurso que temos usado, ele sugere que a posição da liderança do homem ela é apenas funcional. Não é uma questão de juízo de valores entre um que é maior, o que é melhor, nem uma questão de que porque primeiro veio o homem, depois... Não, é apenas uma questão funcional. Bom, pense no carro. Que serventia teria se um carro tivesse 2 volantes? Certamente não dá para dirigir com 2 volantes.
Outra informação interessante é que quando eu, a minha irmã e a Bruna nós fizemos um curso de comissários de voo, precisamos aprender sobre uma ocorrência em caso de acidente, caso de queda do avião. E aí precisamos passar algum tempo na selva e aprendemos uma série de informações ali sobre como devemos nos comportar. Irmão Tiago, que foi militar, ele também deve conhecer essa informação, mas no momento onde se estão perdidos, pessoas estão perdidas na selva, ou se é preciso buscar por um caminho ou encontrar um caminho, há uma separação de funções, né, com relação a essa questão da salvação e como se comportar. Dentro de uma questão de cartografia, de conseguir se mover dentro de um ambiente perigoso, existem funções que são separadas. Nós temos ali a função do homem carta, o homem ponto, o homem passo e o homem bússola. 4 funções que são feitas separadamente por uma pessoa, sem as quais uma depende da outra, e se essas não são feitas, não há resultado benéfico, haverá o fracasso. O homem carta é aquele responsável por compreender o mapa e poder passar as informações, de modo que o externo para ele é menos importante do que aquilo que ele está vendo no mapa. A maior preocupação dele é transmitir essa função, essa informação. O homem ponto é a pessoa que normalmente vai na frente, é ele que vai ser usado como ponto de referência para a leitura do homem carta. E dentro de uma selva, naturalmente, é ele que vai estar desbravando aquela região para que eles possam continuar prosseguindo. Nós temos também a figura do homem bússola, que é justamente aquele que, ao lado do homem ponto, ele se encarrega de passar as instruções de caminhada, para qual lado devemos ir. Sem a leitura do homem bússola, não adianta ter um mapa, porque não vão saber o que é norte, o que é leste, o que é oeste, e aí não vão provavelmente caminhar em círculos. E por último, nós temos o homem passo, que é responsável pela marcação e distanciamento, de modo que, já que o homem mapa está preocupado com a leitura daquele material, o homem ponto ele está preocupado em fazer marcações, em perceber, opa, essa é a árvore tal, essa é a locação, esse é o lugar tal, nós já passamos por aqui. Ele conta também os passos de uma distância para outra, porque assim eles não se perdem. Perceba então que existe 4 funções que uma pessoa só não pode fazer. De modo então, assim como nessa relação, caso essas funções não conversem entre si, o resultado será o fracasso. Dentro de um casamento, se não houverem relações complementares, o fracasso também vai acontecer. Ok? Outro ponto importante com relação a esse verso 18 é que você precisa notar que a submissão da mulher a Deus está acima da submissão da mulher ao homem. Isso é muito precioso. Veja novamente o texto. Colossenses 3, verso 18 diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. O ponto de referência aqui é o Senhor. Ela só se sujeita ao seu marido em função ao seu Senhor, em função ao seu Deus. Deixando claro, então, que a mulher não é obrigada a qualquer tipo de tratamento prestado pelo homem que não seja um tratamento específico e correto. A relação é que a submissão dela a homem está abaixo da submissão dela a Deus. De modo que para ela importa mais obedecer a Deus do que obedecer ao seu marido. E em Atos capítulo 5, alguns homens pegaram os discípulos, prenderam, bateram neles, pedindo para que eles não falassem mais sobre o evangelho. O Senhor enviou um anjo e os tirou do cárcere, e depois aqueles homens tentaram pegá-los de novo, mas talvez não para prender, porque eles estavam com medo da população, e perguntaram: por que vocês continuam pregando isso? A gente já não falou que não é para pregar? E Pedro ele responde: antes nos importa obedecer a Deus do que a qualquer homem. Desse modo,
A mulher, ela deve sim servir ao marido, servir ao seu lar, mas sobretudo ela serve a Deus. Acho que não preciso falar mais nada sobre isso. Bom, ao contrário do tratamento que ela deve esperar do homem, que é somente um. Nós vamos ver sobre isso no próximo verso. O verso 19 agora, a relação não é mais a mulher, o marido e o Senhor, mas é o marido, a mulher e o Senhor. Houve uma inversão aí nos dois primeiros pontos, onde nós vamos notar que o tratamento do homem para com a mulher é um só deve ser um, só existe um tratamento que um homem pode ter para uma mulher, que Deus abençoa. Vamos ler o verso 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Vamos utilizar Efésios novamente, o capítulo 5, como auxiliador aí para a compreensão desse verso. Efésios capítulo 5, verso 25, tem algo a nos dizer. O texto diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Veja que não há muitos exemplos nesse verso, apenas um. O comportamento do homem deve ser amá-la como Cristo amou. Então, se alguém tem uma compreensão inadequada do que é amor e pensa, bom, do meu jeito eu amo a minha esposa. A verdade é que o seu jeito não importa. O que importa é se você ama a sua esposa como Cristo amou a dele, que é a igreja. Alguns homens se aproveitam desse texto para distorcer a palavra do nosso Senhor, o que não pode ser feito, o que é inadmissível. De modo que um homem deve amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. Não há espaço, não há margem para nenhum outro tipo de comportamento. Outra palavra que deve ter chamado a atenção no verso 19, que nós lemos de Colossenses, é sobre a amargura. O texto diz: ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Amargura é o perigo silencioso. Tem cobra que tem um chocalho, que ela atiça, não para avisar alguém que está passando por ali somente, mas ela está dizendo que ela está pronta para o combate. Tem cobras que não têm esse tipo de recurso. A amargura é um perigo silencioso. Ela passa despercebida por olhos desatentos. 1 Coríntios capítulo 7, o verso 32 e o verso 33 tem algo importante para nos dizer. Vamos ler rapidamente? Em 1 Coríntios capítulo 7, versos 32 e 33. Paulo diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Assim começa ali um pouquinho do verso 34. O que Paulo está falando aqui? Bom, sobre a questão do casamento, há também uma noção sobre dom, que nesse caso aqui é algo específico que Paulo tem. Ele faz uma recomendação, mas ele entende que nem todos podem cumpri-la, essa recomendação, porque é também uma questão de dom. Ele diz: seria bom que ninguém casasse. Por quê? Porque assim a gente poderia ficar buscando a Deus de uma forma ininterrupta. A gente pode buscar a Deus o tempo todo, sem preocupação, não tem que pensar se tem criança em casa, não tem que pensar se eu preciso estar em outro lugar a não ser louvando a Deus, buscando ao Senhor. Mas nem todos têm esse chamado. Existem pessoas que são chamadas para o casamento. Grande maioria, talvez. Mas dentro desse circuito, o que é importante entender da mensagem de Paulo é a sua explicação. Ele diz: bom seria que
que nem todos casassem, porque assim se buscaria Deus. Porque quando um homem é casado, e aí começa o verso 33, ele se preocupa com as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo aqui, ele não está falando de pecado, mas está falando de coisas de natureza humana. A gente precisa comer, a gente precisa tomar banho, a gente precisa ter uma casa para se abrigar. É disso a preocupação do mundo que Paulo se refere. E o final do verso 33, ele fala que uma dessas obrigações é preocupar-se em agradar a sua mulher. E aqui, meu irmão, você deve perceber que o agradar a mulher, Paulo trata como se fosse o básico de um casamento. Esse é o sentido dessa mensagem. Ele diz, bom, um homem que se casa, naturalmente agradará a sua mulher. Esse é o básico do comportamento que um homem deve ter para um casamento. Esse é o básico do comportamento que um homem cristão deve ter para com a sua mulher. Bom, imagine você chega no seu trabalho, chega em algum lugar e alguém diz para você: olá, cheguei aqui também junto contigo, algum conhecido te encontra e diz: nossa, chegamos ao mesmo tempo aqui, e você sabia que para chegar aqui eu peguei o ônibus, mas eu não pulei a catraca? Eu bem paguei a passagem. Imagina alguém contando sobre isso como se fosse algo digno, como se fosse uma vitória, né? Nossa, eu bem paguei a passagem, eu podia ter pulado a catraca, mas eu não pulei. Bom, você não fez mais que obrigação, você usufruiu, você usou o ônibus, você utilizou da condução. O mínimo é você pagar pela sua passagem. Isso dentro de uma perspectiva de vida em sociedade. Você é o mínimo que você faz. Você não pode se vangloriar desse tipo de comportamento. Da mesma forma, Paulo ele diz que agradar a sua mulher é o mínimo, é o básico. Não há glória nisso, em dizer, bom, eu trato bem a minha esposa. Você sabia que a minha esposa é feliz? Bom, isso é o mínimo. O dia que sua esposa não for feliz, há um problema no seu comportamento. Isso, para o homem, é claro. Então perceba que agradar a sua esposa, cuidar dela, zelar por ela, é a função mais básica que um homem deve ter. Mas e quando ele não trata? O que acontece? E aí ele abre espaço para esse perigo silencioso chamado amargura, porque nem toda moça, nem toda mulher, ela fala quando sofre. Ela verbaliza o seu sentimento, mas não quer dizer que ela não foi ferida. Não só uma mulher, mas um homem também. Dentro de relações sociais, isso acontece. Às vezes nós somos feridos, magoados por alguém e não falamos nada. Ficamos em silêncio. E aí mora o perigo. Bom, a amargura, você deve ter percebido também, ou você conhece essa frase, que a raiz de amargura é um problema. Né? Você deve ter ouvido algo sobre a raiz de amargura. Isso é um verso de Hebreus, do capítulo 12, o verso 15. Ele fala sobre as relações entre cristãos. Os cristãos não devem se ignorar, eles devem ter cuidado uns para com os outros, para que não haja espaço para a raiz de amargura. E aqui a raiz de amargura é uma referência a Deuteronômio 29, do verso 18, se me recordo bem, onde fala sobre o perigo de ervas que corrompem toda a colheita, que corrompem o entorno. A verdade é que a raiz de amargura é um comportamento de corrupção. Ela corrompe aquilo que está à sua volta. Quando você trata mal a sua esposa, quando você diminui a sua esposa ou alguém, nem sempre a pessoa vai verbalizar, mas começa a haver um momento onde, devido à sua amargura, ela começa a sabotar o casamento, a amizade, começa a sabotar o trabalho, porque aquilo foi tão pesado que esse sentimento se espalha e um comportamento reprovável começa a aparecer. É claro que um justifica o outro, mas de certo que um bom comportamento ele não abre espaço para esse tipo de perigo. Fique atento. Você jovem que almeja casar, você que já é casado, fique atento
para como você trata o seu cônjuge, para como você trata o seu irmão, porque há perigos silenciosos que não podemos deixar de levar em consideração. Ok? Bom, verso 20, falamos até então de marido e mulher e a sua relação com o próprio Deus, relações fundamentadas em Cristo, em Deus, e agora falaremos sobre os filhos. Verso 20, ele nos diz: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E aqui é uma citação do Hernandes Dias Lopes, que eu gostei bastante no seu livro. É que ele diz que os filhos que não aprendem a obedecer aos pais não obedecerão nenhuma autoridade. Geralmente, aquela criança que não aprende a se comportar e a respeitar os pais, dificilmente ela vai aprender a se comportar e respeitar outras pessoas ou qualquer outra figura de autoridade. Romanos capítulo 1, verso 30, há um reforço sobre o perigo da desobediência, marcando essa desobediência como um sinal da decadência da humanidade. O capítulo 1 de Romanos, ele é claro a dizer que as pessoas rejeitaram a Deus, os seus atributos invisíveis, e começaram a buscar os seus próprios corações. E aí ele traça uma lista de comportamentos reprováveis que marcam justamente a decadência da humanidade. Entre todos esses, há a desobediência aos pais. Perceba que Paulo está falando, no capítulo 1 de Romanos, sobre corrupção da natureza. Ou seja, deveria ser normal da natureza humana que um filho nutrisse amor e zelo pelo pai. E quando isso não acontece, é sinal do desespero da alma em relação ao pecado. É sinal de que caímos e estamos muito longe da glória de Deus. A desobediência aos pais é apenas um sinal. Em contrapartida, Efésios, capítulo 6, o próprio Paulo, no verso 1, ele reforça a importância da obediência. Você lê comigo Efésios, capítulo 6, verso 1, ele diz: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, em alguém. Novamente, o Senhor, ele é a referência das relações. Obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, verso 2. Este é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. Para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ou seja, em Romanos 1, nós temos uma referência da desobediência dos filhos aos pais como um sinal de decadência. E o verso 6 de Efésios, verso 1 de Efésios, capítulo 6, há um reforço da obediência, mostrando que não só é o desejo de Deus, afinal, é um dos mandamentos, como também há uma bênção nesse comportamento. Outra citação do Hernandes sobre essa relação, ele diz: a relação de um filho com Deus não pode estar boa se a relação do filho não está boa com os pais. E aí cabe um espaço para reflexão. Como um filho pode pensar que vai tudo bem com Deus se não respeita os seus pais? Bom, não é à toa que Deus se apresenta em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, mostrando então que há algo de importante nessa relação. Deus Pai e Deus Filho. A relação de pais e filhos, ela é uma reprodução da relação entre as pessoas da Trindade. E quando isso falha, quando nós falhamos em obedecer os nossos pais, falhamos em reproduzir a imagem perfeita da relação de Deus entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é à toa quando alguém diz que criança comportada, que filho comportado, que filha responsável, eles entendem que eles contam com o favor de Deus, que Deus abençoe essa criança. As pessoas costumam dizer: olha só que criança educada, que Deus abençoe, já promove palavras de bênção, porque compreende que é assim
que deve ser a relação. Filhos que não respeitam os pais dificilmente respeitarão outra coisa. Bom, por último, verso 21, ele também não fala só problemas de comportamentos de filhos para com os pais. Agora ele vai falar de problemas de comportamentos de pais para com os filhos. Isso aqui, na minha família, seria, principalmente quando eu falo de vô e vó, impensável. Um pai é infalível, ele não pode errar num comportamento para com os filhos. Filho não tem nem direito a ter que pensar se um pai ou mãe está errando com ele. Esse era o comportamento, esse era o costume dos meus avós, né? Mas a Bíblia traz coisas interessantes sobre isso e devemos prestar atenção. Verso 21 diz: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Perceba que o verso não disse: pais, não irritem seus filhos para que eles possam, então, quebrar a relação que eles têm com vocês e aí, finalmente, eles vão estar livres de ter que te obedecer. Não fala sobre isso. Ele não diz: pais, cuidado no seu tratamento com seus filhos, porque senão eles vão ter direito de abandonarem, de te desrespeitarem. O texto não fala sobre isso. O texto fala: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Como um pai corre o risco, então, de irritar um filho diante de Deus? Como um pai corre o risco de desanimar um filho diante de Deus? Certamente não é castigo, ok? Quando um pai põe um filho de castigo, quando um pai repreende um filho, ele não está irritando a Deus. Certamente que não. Mas o Hernandes, mais uma vez, na página 206 do seu livro, ele traz uma listinha de pelo menos 9 problemas onde um pai corre o risco de irritar o seu filho e desanimá-lo. E eu achei isso por demais interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Quando isso acontece? Quando corre-se esse risco? Quando não há coerência nos pais. Ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Já aconteceu com isso? Já aconteceu isso contigo? Lembra enquanto você era filho, pai, mãe? Lembre-se de ter visto aquele bom e velho, e ter ouvido aquele bom e velho: faça o que eu diga, mas não faça o que eu faça. Como isso te desanimava em obedecer aos seus pais, não é verdade? Outro problema: quando não há regras claras na disciplina, ou seja, os filhos são no momento elogiados e no outro disciplinados pela mesma atitude. Ué, Augusto, como isso pode acontecer? É simples. Filho, você não pode mentir, você está errado. Eu descobri que você mentiu, então vem aqui, eu vou te colocar de castigo, eu vou te repreender. E aí depois, passa-se uns dias, e o seu filho fala: mãe, o pessoal da Claro está no telefone. Mãe, o pessoal da luz, da conta de luz está no telefone. E aí você diz: fala que eu não tô. E aí você repreende. Agora você faz o quê? Congratula o seu filho ou dá um aval para que ele minta. Quando alguns momentos atrás você o repreendeu. No coração dessa criança, ele está pensando o quê? Ah, então a mentira só é boa quando te beneficia. E aí você começa a gerar problemas no coração dessa criança. Outro, quando não há diálogo. Absalão chegou ao ponto de preferir morrer do que viver ao silêncio de seu pai. É muito triste quando numa casa um filho não tem espaço para conversar com os seus pais, ou não sente que há um ambiente seguro para poder falar. E quando ele falar, não desmereça. Às vezes nós, adultos, temos esse problema. A gente passa por problemas tão graves, quando um filho conta algo para a gente tende a diminuir ou desprezar o sentimento. Não faça isso. A criança, ela não sabe, porque ela ainda não tem essa compreensão de que o seu problema ele é mais grave. Mas naquele momento ela passa por um problema grave, e o que ela quer é o seu auxílio. Fechar a porta para uma criança, quando ela passa por isso, é fechar a porta para um filho que vai se tornar adulto e não vai se esquecer desse dia, desse momento. Bom, quando há injustiça, ou melhor, quando há injustiça ou excessiva severidade, ou seja, às vezes há comportamentos que a gente acaba
cometendo com um filho ou não comete com outro, ou quando nós o repreendemos além da medida, além da conta. Um exemplo de severidade excessiva é quando a criança, ela, por exemplo, chega para você e diz: pai, tirei 9, ou tirei 10, e aí a resposta é: bom, você não fez mais do que sua obrigação. Não faça isso. Você, com isso, afasta o seu filho de você e ele começa a entender, então, que as conquistas dele não te interessam. Ou não são nem tão grandes assim. Você diminui, você desanima essa criança, esse filho, de continuar buscando a excelência, porque você o desanimou. Não faça isso, comemore com a vitória dele. Não deixe ele pensar que a vitória dele é pequena só porque ele passou numa prova, só porque ele decorou um texto bíblico. Comemore com ele. Quando os pais comparam um filho com outro e despertam entre eles ciúme, invejas e ódio, outra coisa perigosíssima, e nós já vimos isso na Bíblia. Nós temos filhos que foram comparados uns com os outros e se tornaram inimigos. Tiraram a própria vida. Que perigo é quando isso aconteça? Quando isso acontece, perdão. Quando um pai e mãe entram em conflito acerca da maneira de orientar os filhos. Outra coisa perigosíssima. Já passou por isso? Ou você viveu isso, ou você já cometeu esse tipo de atitude, que é: mãe, posso ir na casa do fulano? Pede para teu pai. Fulano, mãe, pai, posso ir na casa do fulano? Pede para tua mãe. E aí a criança fica: mas pede para quem? E aí começa aquela discussão desconfortável sobre a educação do filho. Pais, nesse momento, a criança deve perceber que o que ela pode e o que ela não pode fazer está muito bem alinhado. Como se fosse no exército. Quando alguns amigos entraram para o exército, uma das primeiras coisas que eles aprenderam foi que há problemas em ponderar. A palavra ponderação, que é o mais... Só que então, não, na verdade, o que eu tentei, a ponderação é um problema dentro de alguns comportamentos no exército. Por quê? Porque as regras são claras. Se as regras são claras, não há espaço para choro, não há espaço para milindre, não há espaço para se ponderar. Dessa forma, o nosso tratamento, a nossa criação com filhos, ela deve ser assim. E quem diz isso não sou eu, mas é a palavra de Deus. Então você não deve se preocupar em pensar: mas o irmão Augusto não tem nem filhos. Quando o irmão Augusto tiver filhos, aí sim ele vai saber o que é bom. Meus irmãos, o que a palavra diz é que é importante. Antes de eu casar, as pessoas diziam: quando você casar, você vai aprender. Bom, continuo seguindo a palavra de Deus e tenho sido feliz. Quando tiver meus filhos, vou segui-la também. Faça isso, é benção. Maria Cristina aqui, minha irmã, acabou de falar sobre Caim e Abel. De fato, irmãos que tiveram fins trágicos dentro dessa relação. Por último, quando os pais brigam o tempo todo ou desfazem os laços de casamento pelo divórcio. Aí uma conversa difícil, mas que, de fato, provoca estragos no coração de uma criança, na mente de uma criança. Quando crianças observam pais discutindo e brigando, aquilo gera no coração de uma criança uma instabilidade, porque ela não sabe que aquilo pode acontecer, ou melhor, ela entende que algo está errado. Perceba uma criança ou um adulto que experienciou durante toda a vida os pais discutirem, os pais brigarem uns com os outros, se ofenderem. Como essa pessoa ela vive, como essa pessoa tem traumas de relações. É um problema. E aqui perceba que nada disso justifica o comportamento de uma criança, mas diz que existe um padrão aceitável no comportamento dos pais, porque senão haverão problemas para os filhos. Não é que eles irão se irar, mas eles irão desfalecer ou desanimar. Entende? Bom, por último, e assim a gente chega ao final da nossa mensagem. Bom, quando a gente pensa em comprar algo, ou comprar uma comida, a gente vai no mercado, ninguém pensa em comprar um produto danificado, um produto vencido. É inadmissível esse tipo de coisa, não é verdade?
Já comprou algo que passou da validade? Como você se sentiu? Ou, normalmente, você faz o quê? Você vai no mercado, procura algo, já olha a validade, porque é inadmissível levar para casa algo que você está pagando e está fora da validade. Por quê? Porque existe um padrão básico de tolerância. No caso de comidas do mercado, é o vencimento, é a validade. Aquele é o padrão básico. A sua tolerância, você permite somente produtos que estão dentro da validade. Abaixo daquilo você não aceita, aquilo é inaceitável. Mas, na verdade, quando estamos em relações sociais, nós não temos esse padrão de tolerância. Nós nos comportamos como se não houvesse padrão de tolerância, ou como se ele fosse baixíssimo, de modo que, meu irmão mandou uma mensagem para mim, eu posso ignorá-lo. Ou alguém precisa de ajuda, ou me deu bom dia, eu posso não respondê-lo. Como se o nosso padrão de tolerância e comportamento fosse baixíssimo, mas não é. Lembra do verso 17 de Colossenses? Tudo que fazemos é como se fosse ou em nome de Jesus. O padrão, na verdade, é altíssimo. Observe comigo o começo do livro de Lucas, e é o último texto que nós vamos ler hoje. Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Lucas capítulo 1, verso 1 ao 4. Começa assim o texto. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles desde o início. Foram testemunhas oculares e servos da palavra. Verso 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Caso você não saiba, o Evangelho de Lucas é o último evangelho a ser escrito. E o que eu acho interessante, no início desse texto, é a preocupação de Lucas. Ele diz: já relataram, já falaram sobre essas coisas que de fato aconteceram, mas para eu transmitir para você, Teófilo, meu amigo, para você, eu procurei cada uma das fontes. Eu investiguei cuidadosamente. Por quê? Porque aquilo que eu tenho a dizer é importante. Há relevância no que eu tenho para te dizer. De maneira, então, que se o que eu tenho para te dizer é importante, eu não posso tratar de maneira leviana. É por isso que os versos 18 e os versos 20 trazem a palavra do Senhor. As nossas relações, elas serão melhores se levarmos, se tivermos em consideração que fazemos tudo para o Senhor Jesus. E não se engane, o nosso comportamento para com os outros também é proporcional à relevância que damos a eles. No caso de Lucas, o assunto dele era tão importante, a relevância do assunto era tão importante, que ele fez questão de investigar cuidadosamente antes de transmitir. Cristo é o nosso padrão. Cristo é que é relevante o bastante. Se fazemos tudo como para Cristo ou em nome dele, o nosso comportamento tem que ser altíssimo. De fato, então, concluindo esse verso, a relação dentro do lar, entre pais e filhos, entre esposa e esposo, é altíssima porque Cristo é o maior evidenciado dentro dessa relação. Nós somos os beneficiados, mas o Senhor Jesus, dentro de todas essas relações, ele é o referenciado e deve ser reverenciado também. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua a falar com o teu povo através da tua santa e preciosa palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, com as nossas relações, para com os nossos esposos, para com as nossas esposas, para com os nossos filhos, para com os nossos pais. De fato, Senhor, tudo o que fazemos é para a glória do seu nome. Portanto, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos sempre, Pai,
a fazer tudo com excelência, para a glória do seu santo nome. Permita, Senhor, que eu trate a minha esposa como se eu estivesse tratando a Ti, tendo ela em primeiro lugar. Ajuda, Senhor, os meus irmãos, para que tratemos uns aos outros. Pais tratem os seus filhos, filhos tratem os seus pais, como se fossem tratar do próprio Cristo. Ajuda-nos com isso, porque assim, Senhor, seremos felizes, evidenciaremos o Teu santo nome e o Senhor se alegrará do nosso comportamento. Abençoe os meus irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento e que o Senhor possa continuar falando com cada um de nós. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.